Olá, aqui é o Jefferson Dias, seja bem-vindo a mais uma edição aqui do nosso podcast da Indie Power. Bom, desenvolver um jogo é um trabalho, é um processo que leva tempo e requer muito trabalho, já que envolvem diversas tarefas como programação, criação da parte visual, da parte de áudio, dentre outras coisas que você precisa fazer para fazer com que aquela ideia que você tinha se torne realidade. Então é um longo processo, uma longa jornada para fazer uma ideia se tornar realidade em termos de produção de jogos. E isso vai depender muito também da questão do próprio game, né? Do próprio jogo. Tem jogo que demora mais, tem jogo que demora menos, de acordo com a complexidade das etapas que envolvem todo o processo de criação. E como fazer um jogo é um processo demorado, você precisa, para conseguir terminar o seu jogo, ter uma certa persistência. Na verdade, não é nem simplesmente ter uma certa persistência. Você precisa ter muita persistência e trabalhar constantemente no seu projeto para que você consiga colocar ele em prática. O meu projeto Indie Power Force, que eu não sei se talvez você saiba, mas eu estou criando um jogo que vai ser publicado para ser distribuído em algumas plataformas, inclusive na Steam, mas não vai ser somente na Steam que eu vou lançar. Provavelmente eu vou lançar na Steam por último, porque demora mais o processo de publicação na plataforma. Então provavelmente eu vou lançar primeiro em outras plataformas que sejam mais rápido e menos burocrático, apesar que a Steam não é tão burocrático. É mais demorado e caro, porque você precisa pagar para o seu jogo estar lá. Mas enfim, então eu estou fazendo um jogo e eu fiz ele relativamente rápido, porque é um jogo com algumas fases, se eu não me engano, são umas 24, 25 fases por aí. E eu fiz a primeira versão do jogo em 3 meses e meio, mais ou menos. Então, em 3 meses eu fiz esse jogo. Só que eu tive um problema, que eu tive que começar ele do zero. Não exatamente do zero, porque eu já tinha os assets dele, né? Mas eu tive que reprogramar ele tudo de novo, porque o arquivo corrompeu e tal. E eu tive que começar o projeto. Por sorte, eu tinha os gráficos, pelo menos a parte visual eu tinha. E em pouco tempo, menos de um mês, eu consegui refazer todo o jogo. Basicamente quase tudo já está refeito. A única coisa que falta é fazer a distribuição de alguns inimigos pelo jogo, que já está mais da metade pronto, e programar algumas coisas. Na verdade, precisa programar o chefe do final, o boss, e eu acredito que 2 inimigos. Então falta pouca coisa. O que falta dá para fazer em 2 dias de trabalho. 2 dias assim, trabalhando pouco tempo no projeto. Mas enfim, foi um projeto que eu fiz rápido. Eu fiz ele rápido e refiz ele mais rápido ainda. E muitos desenvolvedores têm a dificuldade em terminar, e eu já passei por isso. Eu tenho um outro game chamado Celic, que eu comecei há mais tempo e acabou que eu não fiz nem a metade dele ainda. E eu vou recomeçar ele com novos conceitos, porém só depois que eu fizer lançar alguns jogos que eu vou voltar a trabalhar no Celic, provavelmente ano que vem ou final desse ano. E muitos desenvolvedores têm essa dificuldade de terminar o jogo.
E para isso a gente precisa de persistência, porque quando a gente começa um projeto de um jogo, a gente fica muito empolgado e faz muita coisa ali direto. Aquela empolgação vem e você dá uma agilizada no processo de produção e faz muita coisa. Só que depois que você já está um tempo fazendo o seu jogo e aquilo já deixa de ser uma novidade para você, você começa a perder um pouco a empolgação de fazer ele. Às vezes você começa a fazer o seu jogo trabalhando nele todo dia, durante horas por dia no seu projeto, depois você começa a trabalhar menos, depois começa a ser dia sim, dia não, depois só finais de semana e depois nem isso você está fazendo. Porque é normal você empolgar com algo e com o passar do tempo você perder aquela empolgação que você tinha no início do projeto. E obviamente o ideal é você se manter empolgado no decorrer do processo, você encontrar motivos, porque no início, como é um projeto novo, algo novo, você se empolga por ser algo novo que você está fazendo. Só que depois você precisa encontrar outros motivos para querer terminar aquele jogo. Porque você já não tem mais aquela empolgação de começar um projeto novo, algo diferente. Você já começou, já passou por esse processo e agora precisa encontrar novos motivos para continuar o seu projeto. Mas uma coisa que tem me ajudado e que é algo que eu quero levar com mais constância, porque eu também não levo isso tanto à risca, mas é importante a gente ter essa ideia, essa mentalidade em mente, é de fazer nem que seja o mínimo diariamente para o jogo. Porque acontece o seguinte, não é todo dia que você está com paciência para abrir o seu projeto e ficar ali 1 hora fazendo alguma coisa, configurando algo, criando novos inimigos, personagens, fazendo animações, programando, criando músicas, etc. Não é todo dia que a gente está a fim de fazer isso, de ficar muito tempo fazendo essas coisas. Então, ultimamente eu estou com aquela ideia de fazer sempre o mínimo possível para que pelo menos eu tenha feito algo. Então, por exemplo, hoje ainda, a parte da manhã eu estava fazendo uma animação em pixel art para uma aula que eu vou gravar daqui a pouco, e agora eu estou gravando o podcast e depois eu vou gravar a aula e mais tarde eu vou mexer no jogo. Então eu ainda não mexi no Indie Power hoje, que era algo que eu estava fazendo diariamente. Então uma das primeiras providências que eu tomei para conseguir terminar esse jogo logo é trabalhar nele todo dia. Eu separei um horário, que é o meu horário da manhã. Eu voltei a acordar bem cedo, então eu acordo cedo e já começo a mexer nele. A minha ideia não é necessariamente futuramente já acordar e ir direto para o computador, eu quero fazer outras coisas antes disso, mas eu estou esperando ainda, eu estou me reacostumando a acordar bem mais cedo para conseguir fazer algumas outras coisas antes de cair na mão da massa com o game. Só que hoje, no caso, como eu tinha que fazer essa pixel art, eu acabei não mexendo no jogo ainda. E então a primeira coisa que eu fiz é definir um horário para eu pelo menos fazer alguma coisa no jogo. E além de definir um tempo, um período do dia para você fazer algo, você deve buscar nem que seja fazer o mínimo, nem que esse mínimo seja algo tão simplista que nem vai parecer que você tenha feito algo, que não vai nem te cansar. Porque às vezes você está cansado para mexer no seu jogo, mas se você inserir um novo inimigo, um item,
se você digitar uma linha de código no seu game, se você distribuir inimigos por uma fase que seja, que é uma tarefa rápida de fazer, que é distribuir os inimigos por uma fase, quando a fase é pequena, é um trabalho pequeno, não vai te cansar nada, não vai consumir muito tempo. Por exemplo, para eu colocar os inimigos em uma fase do meu game, não chega, e fazer os testes, não chega nem a 20 minutos, porque as fases não são muito longas, eu fiz várias fases mais curtas, e então é só distribuir os inimigos e fazer os testes para ver se o inimigo está bem posicionado, se está fácil, difícil, e por aí vai. Então não levo nem 20 minutos e é algo que nem cansa. Às vezes eu estou desanimado de fazer algo, eu abro o projeto, faço ali, quando vê, já fui. Terminei aquela parte. Então é importante você fazer nem que seja o mínimo diariamente no seu jogo. Nem que seja algo bem simples. Porque depois que você fez o mínimo, às vezes você está desanimado de trabalhar no seu projeto em determinado dia, você faz o mínimo e como você já está ali com a mão na massa, você acaba fazendo bem mais. Que é o que sempre acontece. Você vai fazer... Às vezes eu estou distribuindo o jogo por uma fase, eu terminei, eu aproveito o embalo e já faço mais uma. E alguns outros ajustes que precisa fazer. Mas, pelo menos... eu fiz mesmo se eu não fizer esses adicionais que são importantes, pelo menos o mínimo eu fiz. Então, nem que seja um pequeno passo em direção ao final do game, né, a concluir o projeto, eu dou diariamente. Então, fazer o mínimo necessário, pelo menos todos os dias, é algo que vai ajudar você a concluir o seu projeto. Então, mesmo que você esteja naquele dia não muito bom, desanimado, cansado, porque muitos fazem seus jogos depois que voltam do trabalho, da faculdade e tal, nos horários livres, mas faça nem que seja um pouco por dia, tire ali 20 minutos, faz o que der para fazer naqueles 20 minutos. Se você está meio com a cabeça cansada, faz algo que seja fácil. Olhe o seu projeto e veja lá o que você precisa fazer e que seja fácil, que dá para fazer em 20 minutos. Você pega e faz. Essa é até uma ideia que é muito utilizada em técnicas de produtividade e até mesmo técnicas para você desenvolver rotina, melhorar hábitos, desenvolver novos hábitos. Por exemplo, às vezes a pessoa quer desenvolver o hábito de praticar exercícios físicos diariamente. Ela não consegue logo de início fazer meia hora, uma hora de exercício físico. Da mesma forma, ela não consegue percorrer ali 5 quilômetros de caminhada. E às vezes ela nem está com todos os dias com pique para fazer isso, porque não existe nenhuma pessoa que acorda disposta a fazer tudo que ela tem que fazer todos os dias. Tem dia que você está cansado, tem dia que você simplesmente não quer nem levantar da cama. Mas o mundo não para e você precisa colocar os seus projetos em dia e fazer as coisas acontecerem. Então, por exemplo, às vezes a pessoa quer, como eu estava falando, fazer uma caminhada todos os dias. Aí ela acordou num dia que ela não está com muita paciência, ela não quer andar muita coisa. Mas ela acorda no horário, dá uma volta no quarteirão e está pronto. Ela não cumpriu não fez aquilo que ela gostaria exatamente de fazer, que às vezes é correr 1-2 quilômetros, mas o mínimo ela fez. Então, colocar metas muito pequenas é algo muito bom por causa disso. Porque você colocando metas tão pequenas, mas tão pequenas, que não vai te custar nada cumprir elas, você acaba fazendo elas e como você concluiu essa pequena meta, você acaba fazendo
um adicional. Então isso é interessante. Então às vezes a pessoa dá a volta no quarteirão, ela chega depois na esquina, vê, vou dar a volta mais um quarteirão. Então ela foi com a ideia de fazer um, acaba fazendo 2, mesmo estando desanimado. E essa é uma ideia que é muito utilizada, como eu disse, e que você pode aplicar no seu dia a dia aí para você terminar o seu projeto. Então, ao invés de querer fazer algo muito grande todos os dias e acabar não fazendo nada, porque às vezes você coloca metas tão grandes que chega num determinado dia que você fala, não, hoje não dá para eu cumprir essa meta. Chega no dia seguinte, tá com algum outro problema, você também não cumpre a meta e vai desanimando e o seu jogo não sai nunca. Você colocando essas metas ridículas de simples, você vai estar sempre cumprindo metas e sempre dando um passo em direção ao seu jogo. Aí você me pergunta, você diz, né, que cumprir essas metas tão pequenas não vai fazer o seu jogo sair rápido. Só que é o seguinte, quando você coloca meta grande, é muito fácil você cansar e desistir do seu projeto por não estar conseguindo cumprir essas metas todos os dias. Às vezes você tem uma meta grande e durante a semana você não encontra nenhum dia ali na semana para você cumprir aquela meta. Aí você passa a semana inteira sem abrir seu projeto. E às vezes você coloca metas pequenas que em 10 minutos você resolve e você consegue fazer todos os dias. Então você acaba fazendo um pouco todo dia é melhor do que você fazer muito quando der para fazer, porque às vezes esse quando der nunca chega. Então você nunca encontra um tempo necessário para fazer aquela parte ou cumprir aquela meta que é muito grande. Então é melhor você ir fazendo aos poucos e fazer do que ficar esperando, procrastinando em busca do momento ideal para fazer algo que seja muito grande. Então acaba que você, mesmo que sejam passos pequenos passos curtos, pelo menos você está seguindo. É melhor do que você ficar esperando e nunca chegar, né? Ou demorar muito para chegar, porque você fica sempre esperando o momento certo, a oportunidade, seja lá o que for. Então, dê sempre um passo na produção de seu game todos os dias. Nem que seja um único passo, nem que seja o mínimo. Às vezes você precisa configurar as animações do seu personagem. Então pegue um tempo hoje mesmo ali, depois que você terminar suas obrigações, antes de dormir, faça ali rapidinho, organize essa questão e pronto, encerra. Nem que leve 10 minutos apenas, faça alguma coisa. É melhor do que você ficar esperando o momento certo e esse momento nunca chegar. Bom, então esse é um podcast mais rápido. Então é isso que eu queria falar. Se você está assistindo esse podcast pelo YouTube, na verdade escutando, né, pelo YouTube, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Se você está escutando por outras plataformas, deixe o seu gostei, a sua estrelinha, o seu coração, seja lá o que for. Siga o nosso podcast Indie Power. E também conheça a Indie Power no YouTube, porque às vezes você acompanha a Indie Power só via podcasts e não sabe que a gente, além de ter o canal no YouTube onde nós postamos os podcasts, lá no canal do YouTube também tem outros conteúdos. Lá tem muito tutorial, muitas dicas que não vêm para as plataformas de áudio, porque na plataforma de áudio é só o podcast. Lá no YouTube você encontra tudo. E caso você tiver alguma dúvida em encontrar o nosso conteúdo, é só você entrar lá no nosso site, que é Indie Power, que é o mesmo nome aí do nosso podcast, .com.br.
Você digita lá no Google também, você acaba encontrando lá indiepower.com.br e assim você encontra nossos outros conteúdos, que além de vídeos e podcasts, tutoriais, você também encontra a nossa revista Indie Power, que são 3 edições, que é uma revista digital focada em desenvolvimento de games. Lá tem entrevistas, dicas, matérias sobre diversos assuntos relacionados ao desenvolvimento de games. E lá no nosso site você também encontra alguns cursos. Temos principalmente o curso Game Art 2D, que é um curso onde eu ensino a criar arte para jogos 2D. Então lá você vai aprender técnicas de desenho, pintura digital, animação, pixel art, dentre outras coisas importantes para se criar arte para jogos. Então é isso aí. E lembrando também, para quem estiver escutando pelo YouTube, saiba que você também pode nos encontrar em outras plataformas como Google Podcasts, Breaker, Spotify e algumas outras plataformas. A lista de plataformas é só você clicar lá no nosso link que eu vou deixar aí, acessar o nosso site da Indie Power e você acessa alguns dos podcasts, alguns dos episódios, e dentro do episódio vai ter os ícones para você clicar e abrir o aplicativo que você quer seguir o nosso podcast. Então é isso aí, compartilhe com seus amigos, fale com eles sobre a Indie Power. Eu sou Jefferson Dias e nos vemos então na próxima. Até mais!